Boa tarde, tudo bem com vocês? Passando aqui para me apresentar para vocês, né? Eu sou a Paula, eu criei esse grupo na semana passada, diante de uma mensagem que eu recebi. E se esse grupo existe, foi por causa do jejum. Então, todo esse mover, todo esse movimento, tudo que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo na minha vida foi por causa de um jejum que eu fiz em abril. Mas depois eu conto isso para vocês. Primeiramente, também eu quero agradecer a todas vocês, porque nós começamos essa jornada na semana passada com 13 mulheres e hoje nós estamos com 72 mulheres. Uma semana. Esse é o mover de Deus. E coisas assim inexplicáveis estão acontecendo na minha vida a partir do momento em que eu entrei nessa obediência, de ouvir o que o Espírito estava me pedindo para fazer. Mas o intuito aqui é falar um pouco com vocês sobre o jejum. Vamos lá, eu criei um jejum coletivo, que é o jejum no horário, né, de 6 da tarde às 6 da manhã, com água. Esse aí é o jejum da comunidade, o jejum do grupo. É interessante que todas nós façamos, porque nós estamos entrando numa causa pela comunidade, então é um jejum coletivo, tá? É interessante que todas nós façamos, a não ser assim, uma pessoa que tem algum problema e não consegue ficar esse tempo todo em jejum. Mas se também passar das 6 horas, chegar 9, 10, 11, meio-dia, se a pessoa conseguir, não tem problema nenhum passar mais um pouco. Mas esse jejum é interessante que todas nós venhamos, né, nos dedicar a estarmos juntas nesse movimento, nesse mover, tá? E eu coloquei lá o jejum sobre alimentação, para que a gente primeiramente tenhamos a nossa causa, depois o jejum do alimento e depois um voto. Se não tiver causa, uma razão clara, fica difícil a gente continuar um jejum. Então tenha uma razão pelo qual você está fazendo o jejum. Depois você vai escolher um alimento que você vai tirar, seja um pão, seja um doce, seja refrigerante, durante esse período de 7 dias, tá? Algo que seja sacrifício para você, algo que você precisa se controlar. Porque a gente precisa matar o nosso desejo da carne, entende? O jejum é sacrificar a nossa carne em um objetivo. E depois você faz um voto. Esse voto pode ser reduzir a internet, deixar de assistir série na Netflix, parar de jogar, mais o que? Acordar na madrugada, ter horários específicos de oração, tudo isso também é interessante. Então, o jejum da comunidade é o da água, de 6 da tarde às 6 da manhã. O jejum pessoal é vocês escolherem a causa, o alimento e o voto, tá? Porque jejum é com cada um, mas esse da comunidade é interessante que todas nós façamos de uma forma igual, no caso, igual no sentido de comunidade. E outra coisa que eu ia falar com vocês é sobre o jejum. Outra coisa interessante é que o jejum não é sobre mudar a Deus, é mudar quem nós somos, tá? Porque muitas coisas não aconteceram ainda, é porque existem questões pessoais nossas que ainda não foram modificadas. Então, através desse sacrifício em jejuar, Deus vai trazer clarezas, no caso, clareza mental sobre padrões de pensamentos, de comportamentos, de sentimentos, visões estratégicas para alguma determinada situação. Ele vai se apresentar através de sonhos, através de pessoas te dando alguma resposta, porque você está em um ato de sacrifício para obter mais entendimento sobre quem Deus é. Então não é mudar a Deus, é mudar quem nós somos no sentido de uma intimidade maior com o nosso Pai Celestial. Então quando nós fazemos o jejum, nós abrimos portais espirituais. Daniel, por exemplo, né, a bênção não chegou ali para Daniel naquele período por causa que existia guerra espiritual. Ali é bem claro quando fala isso. E outra coisa interessante é que às vezes no período do jejum pode acontecer assim, eu fiz o primeiro dia, não aconteceu nada, fiz o segundo dia, não aconteceu nada, fiz o terceiro, quarto dia, não aconteceu nada, mas muitas respostas de jejum, conforme aconteceu comigo nesse mês de abril, não foi diretamente no dia do jejum. Se não me engano, foram 2 dias ou 3 dias após. Daniel, por exemplo, foi isso. Foi no 24º dia, se eu não me engano, que ele recebeu a bênção dele. Ele orou por 21 dias, fez aquele processo todo, mas só no 24º dia. E então não fica assim triste, né? Porque eu não consegui ter esse grau de intimidade com Deus. Não deixe esse pensamento, porque isso é um espírito de intimidação para tentar te paralisar. Porque muitas respostas você vai começar a ter após a entrega do jejum na semana que vem.
tá? Então, não deixe esse pensamento abater você, continua na sua entrega, continua na sua devoção, continua se alinhando cada dia mais com o reino, porque Deus vai te trazer direcionamento, capacitação, Deus vai te trazer clareza de decisões que até então estavam obscuras na sua vida. Ele vai começar a trazer esse discernimento, tá bom? Passei aqui só para esclarecer isso para vocês, porque às vezes fica um pouco mais assim, fica um pouco complicado, né, da gente conseguir entender de uma forma clara, ainda mais escrevendo, porque até então eu escrevi quase todos os textos. Mas é sobre isso. E te abençoo também para que você venha buscar cada dia mais ter mais decisões na sua vida, para buscar a Deus de uma forma cada dia mais intensa, porque é impressionante, quanto mais a gente se dedica a Deus, mais Ele se revela. Ele quer isso, na intimidade. Então, é isso. Mais tarde eu vou postar aqui um vídeo lá no canal, tá? Sobre o capítulo do dia. Um grande beijo.